Jovem! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu, do seu, do nosso EJCast, o podcast mais querido da nossa paróquia Santíssimo Sacramento e do nosso movimento Encontro de Jovens com Cristo. Eu sou a Prima Camila e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que eu diria no mínimo empolgante, divertido, né? Eu acho que é animado. Vamos falar sobre um assunto pertinente a esse mês que nós estamos vivendo, mês de junho. Vou falar sobre ele, mas não sou eu que vou falar, vou já revelar para vocês quem é que vai falar conosco sobre esse assunto, quem vai conversar aqui com a gente. Então fica até o final, segura, não mude de canal, até porque esse é um vídeo no YouTube. Então, vamos lá. Estou aqui com ele, o tio Fernando Manzano, ele que é um tio jovem ou um jovem tio e está aqui conosco no nosso site já tem um tempo. Tio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado Cacá. Bom dia pro pessoal também que está acompanhando a gente. É muito gostoso estar aqui, é uma honra participar do segundo episódio e uma imensa responsabilidade de estar aqui depois de alguém tão interessante, tantos conhecimentos quanto a Tia Mari. Mas foi um episódio marcante, gente, muito bom. Espero que vocês que ainda não viram, assistam. Tá lá no nosso canal, acompanhe um vídeo especialíssimo que a Tia Mari fez com a gente sobre liturgia. Ela veio aqui falar sobre esse assunto tão importante da igreja. Mas hoje, tio Fernando, a gente vai falar sobre um assunto muito também conhecido, popular aqui no meio católico, mas não só, eu diria, que é a festa junina e os santos juninos, todos os santos que a gente celebra nesse mês, né, que é bastante divertido. Mas, por falar em festa junina, vamos aqui agradecer os nossos apoiadores, né? Em primeiro lugar, vamos agradecer ao nosso dirigente espiritual, Padre Cido, né, o Cônego Aparecido Silva, mas também Padre Cido, como nossa comunidade chama carinhosamente. Agradecer pelo apoio que eles nos dão, incentivo. E também não podemos deixar de agradecer os nossos dirimigos 25 e 26. Nossos amados dirigentes, tia Fernanda, tio Rafa, casal Finança, tia Tawane e tio Daniel, que são nosso casal pós-encontro, tia Jaque Nato, tio Jaque. Tia Jaque, perdão. Isso não acontecerá mais. Tio Nato, tia Jaque, que é casal roteiro, tia Luma e tio Guilherme, né, que são nosso casal montagem, e o tio Leandro e a tia Luciana, que são nosso casal fichas, né, e que estão aqui muito intimamente ligados a esse podcast. Você sabe que isso é uma iniciativa do tio Leandro, saiba você. E vamos lá. Muito obrigado, tios dirigentes, que sempre também nos apoiam e deixam que os jovens se manifestem aqui no encontro, sempre estão prontinhos para nos incentivar, nos animar e manter a nossa fé viva, né? E agora, então, já agradecemos, agora nós temos os recadinhos. Juventude do Senhor, é isso. Esse recado para você que ainda não fez o EJC. Mas que abuso! Chegou a hora, chegou o seu momento, o momento é agora, acompanhe comigo. Este QR Code que está aqui na tela, em algum lugar dessa tela você vai achar um QR Code que vai te levar para preencher a sua ficha, para você fazer o próximo encontro de jovens, que se não me engano vai ser em setembro. É um final de semana inesquecível que você vai viver aqui no nosso movimento e na nossa paróquia. Vem participar, você não vai se arrepender, vai ser muito legal. Mas para você que já fez o encontro de jovens, também tem recado. Tem recado para você que não está vindo no pós-encontro, sim, todos sabem. 16 horas, tios Tawane e Daniel estão aqui prontinhos também para realizar nossa fé, sempre com uma atividade muito interessante, muito especial, que eles preparam com todo carinho para vocês, para recebê-los. Então venham todos sábados às 16 horas aqui no Centro Comunitário, né, que é nosso centro pastoral, aqui na rua Saíde Ayashi, número 310 Paraíso. Acompanhe a programação também nas redes sociais do EJC Santíssimo Sacramento, @EJC Santíssimo Sacramento, segue lá no Instagram, acompanhe tudo, você não vai perder nada do que está acontecendo, e venha. E nesse mês de junho, né, é um mês atípico do pós-encontro, porque os nossos jovens estão envolvidos na nossa festa junina, nossa tradicional festa junina da paróquia. Os nossos jovens, eles são voluntários, eles trabalham nessa festa. Então, nesse mês de junho, a gente não está tendo pós no centro comunitário. A atividade do pós está sendo participada da festa junina.
Então vem para a festa junina da paróquia, Rua Tutóia 1125, os endereços, tudo que eu estou falando está aparecendo aqui na tela para vocês acompanharem, tá? Fica aqui esse convite especial para vocês jovens. Vir prestigiar a nossa festa junina, tem muita coisa legal, tem barraca de pastel, fogaça, tem churrasco, tem bolo do padre. Você sabe que tem uma barraca especial do bolo do padre, uma receita tradicional e secreta do Padre Ciro, que ele faz um bolo muito bom. Não só um, tem vários. Já soube que tem vários. Tem bolo de capim santo, tem bolo pamonha, bolo cremoso de fubá. Jesus amado, tem queijo Minas na barraca. Você vai ver que vai ser muito especial. Tem bingo também, se você gosta de jogar um bingozinho. Tem bingo para você jogar com a sua família, com seus amigos. Venha, 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 não se esqueça. Tá? A gente está esperando por você. E isso, para a gente começar finalmente, deixa seu like, né? Ativa o sininho para você receber notificações dos nossos próximos conteúdos. São muito especiais e vamos que vamos. Tio Fernando, veja quantos apoiadores e quanta coisa a gente tem para agradecer e também para divulgar para os nossos amados. Não são telespectadores, são os nossos jovens que nos acompanham sempre. É isso. Tio Fernando, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né? Quero dizer que realmente é uma honra tê-lo aqui. E a gente pode conversar agora um pouquinho, tio, sobre esses especiais santos do mês de junho, né? Esse mês é um mês que é recheado de festas e solenidades aqui da nossa igreja. Então, eu queria que a gente começasse, tio, antes de falar sobre o tema propriamente dito, que você falasse um pouquinho sobre você, tio Fernando, né? Contar sua trajetória, como começa a vida de Fernando Manzano na igreja e no EJC. Conte para nós, tio, por favor. Vamos lá, Cacá. Minha trajetória sempre esteve ligada à igreja, na verdade, né? Meus pais sempre foram muito religiosos, então eu cresci nesse ambiente. Mas a gente sabe que quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente acaba não tendo o interesse necessário, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Então, por mais que eu tenha passado por vários grupos de jovens diferentes durante a minha infância e adolescência, assim, nenhum deles realmente me atraiu, me conquistou e me segurou, né? Até que a fuga pós-crisma tradicional dos nossos jovens. Isso, exatamente. Aconteceu o crisma eu fiz no colégio, então não era um crisma lá muito focado, né, em segurar o jovem. A gente fez mais ou menos e a gente ficava sempre naquela, vai no grupo, depois sai, se afasta, tudo mais. Mas tudo isso mudou. Tudo isso mudou quando eu conheci EJC Santíssimo Sacramento. Mas que maravilha saber disso, tio, continue! Poxa, eu fiz um encontro em 2014. Foi o 43º encontro. 11 anos de encontro já, hein, tio? 11 anos de encontro já. E foi um encontro muito, muito legal, me tocou bastante. Mas mesmo fazendo o encontro, ainda não era aquilo que me segurava. Eu só fui realmente me prender mesmo à igreja, assim, entrar no movimento de cabeça, quando eu trabalhei no encontro pela primeira vez. Porque trabalhando no encontro, as coisas começaram a fazer sentido, e as coisas começaram a me chamar e me puxar, e aí uma coisa levou a outra, e acabei ficando por 11 anos aqui com vocês, 11 fazendo anos. parte da nossa família. Então, foi o servir que te chamou. Exatamente. Te aproximou. Foi o servir que te trouxe mais para perto e aí não conseguiu mais largar. A gente passa por isso, gente. Isso. A gente passa por aquela crise da aposentadoria, a gente quer se desligar e a gente não consegue, né? Porque Deus vai dando missões. E graças a Deus, graças a Ele que a gente está aqui. Então, né? Eu acho que fica até um recado, né? Se você fez um encontro, mas não se sentiu exatamente tocado ou então tão transformado, talvez falte trabalhar no encontro. Porque trabalhar no encontro é uma outra perspectiva, é completamente diferente. Você tá lá por outros motivos, então acho que pode ser que seja isso, que seja o seu chamado. Tio, você tá me fazendo lembrar do meu, ó, fui lá atrás, 2002, saudoso ano 2002, onde eu fiz meu encontro, e a magia começou também para mim depois que eu trabalhei. A experiência do servir é realmente diferente, vale a pena ser vivida. E tio, com certeza. História incrível, jornada incrível, trajetória incrível. Por isso que o senhor é uma pessoa incrível. Obrigado. Tio,
Agora a gente vai começar a falar um pouco, então vamos entrar no assunto do podcast, mas vamos começar falando sobre talvez o que deu origem, né, a festa. Podemos dizer assim. Podemos dizer, a gente está vivendo, a gente já divulgou, a gente já falou agora há pouco sobre o tradicional arraial aqui da Santíssimo Sacramento, né? E já está há muitos anos aqui no bairro, é uma festa muito bonita, falamos dos voluntários que são jovens, mas também tem voluntários de outros pastorais, de casais, também ECC. Sim. A gente vê que eles são muito dedicados, dão suor e sangue aqui para que a festa aconteça, né? Tudo perfeito, e é isso. São as festas juninas. Essas festas é que nos levam a esse tema dos santos juninos, tio. Tem uma relação aí, tem certo? Toda uma relação. Toda uma relação. Eu estava lendo outro dia que essas festas, elas são tipo uma mistura de tradições, pelo menos aqui no Brasil. As festas juninas são fruto disso. Então, a festa junina brasileira é a festa junina mais rica do mundo, porque houve toda uma combinação de culturas, de objetivos, de povos envolvidos na organização, no desenvolvimento dela, até a gente chegar na festa junina que a gente conhece hoje. A festa junina, na verdade, assim, começa historicamente com várias festas esparsas pelo mundo para celebrar no hemisfério norte o solstício de verão. Porque era uma época de colheita, era uma época onde você abandonava o inverno e passava a plantar e a colher os frutos e conseguir organizar a sua vida. Então, por isso que para eles era um marco muito importante. E comemoravam isso com várias festas espalhadas por aí. Festas pagãs, a gente chama, festas pagãs. Esse solstício tem a ver com essa transição do inverno para o verão, exato, dos hemisférios, inclinação do sol, etc, etc. Que coisa difícil entender isso, tio. Mas na prática era muito simples. O tempo virou, as pessoas comemoravam. E comemoravam aqui, comemoravam ali, as comemorações foram crescendo. Certo. Até que a Igreja Católica, logo nos seus princípios, começa a se aproveitar dessas comemorações e também comemorar alguns eventos, alguns acontecimentos muito importantes que ocorreram, né? Então a gente tem em junho, como você falou, santos comemorados pela Igreja Católica que foram se unindo a essas comemorações já muito aclamadas pelo povo e deram origem, então, às festas juninas. Maravilhoso saber disso, tio. A gente não, às vezes não relaciona que tem a ver com essa história de solstício, que as festas eram pagãs, né? E, enfim, que é essa coisa que acontece muito no nosso país, né? Na história e na cultura do nosso povo, tem muito esse sincretismo, né? Talvez a gente possa dizer, ou então o que a igreja faz, que é essa aculturação também de se apropriar, né? E de trazer para a nossa vivência, talvez, as experiências com as festas e também trazer o povo para viver isso dentro da fé, né? Legal saber disso, tio. E a gente vê que isso realmente, as festas juninas, elas atraem um público que não é só o público católico, né? A gente percebe quando a gente vai na quermesse, que a gente percebe que é um público diversificado, que vem gente de todo lugar, de todo tipo, e vem curtir, vem se divertir nas festas. Isso é muito legal. Porque também é uma chance de a gente evangelizar, né? Assim, a quermesse também evangeliza e a gente, de repente, aproxima dessas pessoas e também enriquece também com elas, com o que elas trazem também de experiência e de suas vivências. Eu acho que é valioso isso, assim, essa troca, né? Que a gente tem. Com certeza. Primeiro, são comemorações milenares, né? Há muitos anos se comemora as festas juninas iniciais. Olha só. E no Brasil, então, quando a gente começa a unir essas festas que os europeus trouxeram após a colonização com as práticas dos povos indígenas, com a cultura trazida também do continente africano, a gente vai tomando tudo isso e vai criando um evento, assim, absurdo, né? De proporções incríveis. Que são tradicionais até hoje, né? Exatamente. Não saem da nossa tradição. Exatamente. Inclusive, se eu puder mandar um abraço. Por favor. Queria mandar um grande abraço para os nossos amigos do encontro, Joãozinho e Luiz, que se organizaram e estão passando um mês em todas as festas juninas do Nordeste. Mentira! Com um roteiro maravilhoso. E não nos levaram. Que absurdo! Não nos levaram.
Mas é uma experiência incrível, porque as festas juninas mais tradicionais, Campina Grande, Caruaru, todas as festas juninas impactantes ali, eles estão participando. Tô achando uma experiência muito bacana acompanhar lá Eles estão mostrando fotos. Bastante coisa, acho que vale a pena. Porque é muito legal. A festa junina em si é muito bonita, né? Ela é atrativa, então ela tem que ser visualmente muito chamativa. Então, é muito legal acompanhar. No Nordeste tem umas comemorações incríveis, hein? Exato. É muita cor, é quadrilha, é dança, Que riqueza, Tim. É, isso mesmo. Mas vamos falar agora, então, de quando essas festas passam a fazer parte aí do universo católico. Começando por ele, mas não alguém mais importante? Ou tão importante? Quem é? Tio Fernando, tô sabendo que o senhor faz aniversário neste mês de junho. Olha só, você, nosso convidado aqui, faz aniversário no dia 11 de junho. Parabéns, tio Fernando. É o que eu falo. Tudo que é bom começa em junho. E termina em agosto. Mentira. Mas vamos lá. Tio Fernando, então, seu aniversário será muito comemorado, eu creio. Cadê o bolo, tio? Providencie o bolo depois pra gente. Bolo junino. Estamos esperando. Pode ser um bolo do padre. Bolo do padre. Acho digno, acho muito digno isso. Vamos falar então assim, devem ter mais santos que a gente celebra em junho, mas vamos falar dos mais conhecidos, sim, os mais tradicionais. E quem inaugura então essa gama de festas no dia 13 é ele, o santo casamenteiro, o santo do pãozinho que a gente abençoa na missa, Santo Antônio. Tio Fernando, que história é essa de santo casamenteiro? E, aliás, deixa eu fazer um comentário muito interessante. Tio, não sei se o senhor acompanhou essa história do nosso movimento. Desapareceu a imagem de Santo Antônio da nossa paróquia, do nosso JC, a imagem do pós-encontro. Então, fica aí a recompensa, né, para quem achar souber o paradeiro da imagem, que nos diga onde ela foi parar. Vai ganhar um bolo do padre. Vai ganhar um bolo do padre. Porque alguém que queria muito casar a levou e não trouxe de volta. Se não me engano, não foi entrada ainda. Não, né? Foi. Não foi, mas será? Eu creio, será. Santo Antônio vai retornar. Tudo bem, fale dele, tio. E falando nele, então, que história é essa de ter levado para casar, né? Santo Antônio é um santo muito importante na igreja, porque desde o começo trouxe assim, acrescentou muito para nossa tradição, para o conteúdo, né, da Igreja Católica através dos seus sermões, através das suas pregações. Então, foi considerado doutor da Igreja justamente por conta desse impacto que ele traz para a nossa tradição. É um santo cuja história vai remontar ao século XIII. Nossa, tio. Então, E ele é um santo que começou, assim, o nome de batismo dele é Fernando, inclusive. Olha, veja só, meu xará. Meu xará. E ele começa tentando se aprofundar, se aproximar mais na igreja, é ordenado padre, passa a ser agostiniano, se eu não me engano. Começa agostiniano, depois ele vai mudar isso? Isso, e conforme a fé dele vai pedindo a ele que faça mais e mais e mais, ele conhece os franciscanos e passa, então, a integrar essa ordem tão importante. Os frades menores, né? Olha só. E dedicou sua vida, então, à pregação, à evangelização. Desenvolve muitas viagens onde ele vai falar sobre o evangelho e sem medo de sempre contrapor o que está errado. E de enfrentar as coisas que ele não concordava, que a igreja não concordava. É por isso, talvez, que ele é chamado de martelo dos hereges. O melhor apelido de um santo é o martelo dos hereges, Santo Antônio. Bem melhor que o martelo do Thor. Não tem. Mas é engraçado pensar que, apesar do apelido martelo dos hereges, ele é conhecido como se contrapor aos hereges através de palavras, de argumentação. Nunca pela violência, claro,
ou de qualquer outra forma, sempre argumentando, sempre tendo uma resposta boa. À luz da doutrina e da fé e do conhecimento teológico, né? Exatamente. Teológico. Sim. Entendi. Então, é por isso que ele combatia as heresias com os argumentos da fé. Ele tinha um contraponto na lógica, né? Na lógica e na teologia. Era absurdamente inteligente, um teólogo muito rico, muito aprofundado. Então tinha a capacidade também e o dom de Deus, né, o Espírito Santo, quando iluminava ele para rebater todas as heresias e todas as coisas erradas que ele encontrava nessas viagens que ele fazia. Certo. E com isso acabava que convertia muita gente, eu acredito, né? Muitas pessoas eram convertidas por conta dele, por isso ele é tão aclamado em várias regiões, inclusive no Brasil, mas até em seu continente de origem, né? Na Europa, o sul da França, o norte da Itália, Portugal, todos esses lugares. Onde passou mais. Exatamente. São muito gratos a Santo Antônio por tudo que ele fez por lá. Inclusive, história muito legal de Santo Antônio é o Sermão aos Peixes, né? Olha aí, uma história bem bacana, que eu acho que vale a pena compartilhar. Sermão aos Peixes. Que é quando Santo Antônio, pregando em uma pequena vila, só encontra hereges e pessoas que ignoravam o que ele tinha a dizer, né? Então, ele não estava sendo muito bem recebido. Falava, era ignorado veementemente. Exatamente. E decide, então, se afastar das pessoas que estavam ignorando ele e vai a um rio próximo, ali do vilarejo, e começa a pegar para os peixes. Chama os peixes que estavam ao rio, eles começam a se agrupar, vão chegando mais e mais peixes, e todos colocam a cabecinha para fora, ouvindo o que Santo Antônio tinha a dizer, e que foi um sermão belíssimo. Eu acho que vale a pena para todo mundo conhecer algumas partes desse sermão, que Santo Antônio fez aos peixes, e que depois proporcionou a admiração das pessoas do vilarejo, que começaram a prestar mais atenção no que ele ia dizendo, falaram, até os peixes param para ouvi-lo, porque a gente não pode dar uma chance. Poxa. Com isso, ele consegue converter muitas pessoas, consegue ir convencendo várias delas a entrarem na doutrina, a aceitarem os ensinamentos dele. E esse é considerado um milagre? O primeiro milagre de Santo Antônio, né? Sim, pelo impacto, né? Afinal de contas, não é sempre que a gente vê uma coisa tão grandiosa, né? Realmente, assim, pensar que a pessoa falar com os peixes, a gente às vezes fala com um cachorrinho, fala com um gatinho, e o gatinho, né, responde, ok. Mas falar com os peixes e ter a atenção dos peixes para ouvir você falando sobre Jesus. Exatamente. É uma coisa louca de pensar. E, no final das contas, pedem licença em Santo Antônio para depois, quando o sermão acaba, eles então vão seguir o culto do rio. Sim. E pedem licença a Santo Antônio, então, falando: Santo Antônio, muito obrigado pelos ensinamentos. Sensacional. É inacreditável, a gente não consegue imaginar. Muito legal, tio. E Santo Antônio, existe assim uma confusão dele e Pádua e Lisboa, porque alguns falam que ele é Santo Antônio de Lisboa, outros chamam de Santo Antônio de Pádua. Como é que é essa história? Se eu morasse em Lisboa, eu chamaria ele de Santo Antônio de Lisboa. Certo. Se eu morasse em Pádua, Santo Antônio de Pádua. Mas a verdade é que Santo Antônio ficou conhecido como Santo Antônio de Pádua por ter se estabelecido lá durante um tempo e feito grandes sermões e um grande impacto na comunidade. Puxa, legal. Então ele marcou essa região também com a presença dele lá. A ponto de que se você vai para Pádua hoje em dia e você fala o santo, todo mundo sabe que é Santo Antônio. Você já está se referindo a Santo Antônio. Então, enraizado. Isso é na cultura daquela cidade. Comunidade, exatamente. Que não é a comunidade natal original dele, mas é a comunidade que mais teve um vínculo ao longo da vida. Quando Santo Antônio morre, ele estava relativamente longe de Pádua e pede para ser transportado até lá para poder falecer, para poder morrer na terra que tão bem acolheu ele. Puxa, que legal. Então ele é nascido em Lisboa. Mas morre a caminho de Pádua. Morre nos portões de Pádua. Exatamente. Na porta de Pádua, já em um bairro da comunidade.
exclamando que finalmente pode descansar e que agora consegue ver o próprio Senhor. E essa é a história de Santo Antônio. Aquela frase célebre que fala, que ele disse quando eu estava morrendo, eu vejo o meu Senhor. Exatamente, é uma frase bem conhecida de Santo Antônio, por causa de todo o impacto, né? E saber que ele morreu realmente sob a luz do Senhor, né? Então ele sabe que ele já morreu santo. Isso foi canonizado rápido, né? Foi porque realmente não tinha a menor discussão a respeito de todo o seu impacto, de toda a sua contribuição. Nem passou por todo aquele processo. Foi aclamado mesmo santo antes de completar um ano, parece. Acredito que sim, acho que foi muito rápido mesmo. Tio, incrível saber isso tudo só sobre o Santo Antônio, hein? Que é o primeiro santo mais famoso desse mês de junho. Meu Deus, quanta coisa, uma sequência incrível de fatos e de acontecimentos. Mas, tio, então agora que a gente já falou sobre Santo Antônio, a gente pode passar então para São João, né? São João. Poder a gente até pode. Mas antes de São João, a gente vai ter uma outra homenagem. Outro santo antes de São João? É 13, Santo Antônio, 24, São João. Exato. Porém, antes de São João, acho que vale mencionar os pais de São João. Santo Zacarias e Isabel, que é a prima de Maria. Olha só, quando foi que você ouviu falar nessa festa, jovem? Eu não. É uma comemoração porque remete mesmo à origem de São João, né? E Zacarias e Isabel tiveram uma história também narrada na Bíblia super interessante, né? Sim. Assim como outros casais do Antigo Testamento, Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Então já estavam em uma idade mais avançada. Certo. E não tinham uma descendência, e numa época onde até chegava a ser mal visto, né? Você não ter filhos, você não ter uma linhagem. Então era uma. Meio marginalizado, assim, a pessoa que. Podemos dizer que era meio marginalizado, sim. A gente cita isso como um espinho na vida de Zacarias e Isabel, né? Que é um termo que a gente vai utilizar daqui a pouco também para falar de outros santos do mês de junho. Olha o spoiler. Exatamente. O teaser, né? Uma anúncio assim, que já tá chegando. Isso. Mas, de qualquer forma, a gente, então, antes do dia de São João, a gente comemora Zacarias e Isabel Santos, a Igreja Católica, que foram os pais desse profeta e desse precursor da vida de Jesus Cristo, né? Olha só, a gente dá um salto para São João, sempre esquecendo que antes de chegar, os pais é que primeiro. Isso, exatamente. E é por isso que a gente coloca eles logo na véspera, logo no dia anterior ao dia de São João. Então no dia 23 a gente celebra Santos Zacarias e Isabel. Pais de São João. Pais de São João. São João que não é o São João evangelista. Isso é delicado. Isso é delicado. Olhando aqui para a câmera 2, não temos câmera 2, tudo bem. Delicado. São João da festa junina é São João Batista. Acende a fogueira, esse tanto que acende a fogueira do meu coração. São João Batista, o precursor de Jesus, o que vem para iluminar, o que vem para trazer luz para esse caminho, né? Então, por isso a conta da fogueira e tudo mais. Olha só, a relação da folha. E não é São João Evangelista, que é comemorado em dezembro. São João Batista, na verdade, é dia 24 de junho, porque é o primo de Jesus que nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, 6 meses antes do dia 25 de dezembro, a gente tem o 24 de junho. Um dos únicos santos, o único santo comemorado, então, a festa no dia do seu nascimento, por conta de toda essa relação a importância da chegada dele com Jesus Cristo, exatamente. Então, São João Batista pode não ser muito católico, pode não ser muito cristão, não recomendo que façam isso. Mas São João Batista é tanto mais interessante do que São João Evangelista. Olha, fica. Vamos lá. Tem polêmicas hoje, Camila? Sem polêmicas. Vamos deixar isso para o próximo podcast, né? Porque São João é o discípulo amado. Aí vai ficar. Briga boa, hein? Briga boa. Briga boa. É isso. Muito bem. São João Batista, então tem, diversos outros que a gente poderia tratar sobre ele, né? Tem 2 festas litúrgicas, então, no calendário? Tem 2 festas litúrgicas, né? Por conta do nascimento e por conta de sua morte, né? Mas a gente celebra o nascimento justamente por conta disso, que eu comentei, dos 6 meses antes
quando Maria grávida visita sua prima Isabel, a Isabel também estava grávida, e aí a gente tem essa relação entre os primos que vão nascer, né, com essa... O Espírito Santo, o bebezinho na barriga da Isso, Isabel, né? Que é algo, assim, maravilhoso. Né? Fica todo... Exato, assim, São João Batista já era tão iluminado pelo Espírito Santo que ainda no ventre da sua mãe reconheceu a proximidade do Salvador e já se alegrou ali mesmo, antes mesmo de nascer. Só que é uma maneira, assim, muito bonita que a gente ilustra a iluminação, né, de São João Batista. O neném ainda nem era nascido, já estava com esse êxtase, já estava glorificando. Vivendo a alegria de reconhecer que o Salvador chegou, né? Exatamente. Gente, tio Fernando. Nossa, a gente já... Bastante coisa, então a gente já viu aqui, hein? Já, porque realmente é um mês muito rico. Santo Antônio, São Zacarias e Santa Isabel, São João Batista e João Batista. E o próprio João Batista. Que é também importantíssimo na história da nossa igreja. Maravilhoso, tio. Então, mas tem mais, então. Tem mais 2 santos aí que eu sei que são especiais. Exatamente, porque mesmo com tudo isso que a gente já viu, ainda não acabou. A gente ainda tem mais santos chegando agora aqui no nosso mês de junho. Vamos falar dele, então, tio. Praticamente para fechar o mês, né? Então, já no final do mês, a gente vai comemorar São Pedro e São Paulo, que são os pilares da igreja. 2 apóstolos, São Pedro, que foi um discípulo de Jesus durante toda a sua vida, né? E Paulo, após toda aquela questão da conversão, e que foram muito importantes a trazer as bases do que a gente tem hoje na nossa igreja católica. Né? Vamos falar. A gente, não sei, quando eu já sou jovem sênior, então eu me lembro assim de quando eu era mais antigamente, a gente nem escutava tanto festa de São Paulo, né? Não sei, a gente isso é uma coisa talvez só minha. Eu escutava mais São Pedro, dia de São Pedro, mas que eu saiba, a festa é celebrada junto, no mesmo dia. São Pedro e São Paulo são celebrados no mesmo dia, é isso? É isso, as festas dos 2 santos são celebradas no mesmo dia, porque foi o dia do martírio de ambos. Ambos morreram no mesmo dia, a serviço da igreja, em prol de Cristo, né? E por isso são considerados mártires também. Mas no dia 29 de junho. 29 de junho, São Pedro e São Paulo, porque o que eu lembrava de quando eu era mais jovem, assim, que dia 25 de janeiro, pelo menos aqui em São Paulo, que é a nossa cidade, tem o nome do santo, e o aniversário da cidade é dia 25 de janeiro, e a gente celebra a conversão de São Paulo nesse dia. Exatamente, o dia 25 de janeiro é a conversão, né? Que a gente tem toda a história de São Paulo narrada no livro dos Atos dos Apóstolos, após o martírio de São Estevão, que Paulo, antes de ser Paulo, já estava presente, acompanhando o início da sua perseguição aos seguidores de Cristo da época. Sim. E sua conversão. E nesse momento chave, então, da história, a gente escolheu a data como dia 25 de janeiro para comemorar a conversão de São Paulo. Quando ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Exatamente. Promulgar o evangelho, né? A espalhar a palavra do Senhor, ao invés de perseguir os seguidores de Cristo. Então, a gente comemora a conversão no dia 25 de janeiro. Mas a festa destinada ao santo em si, a gente coloca ela no dia 29 de junho, que é a data do martírio dele. Então, junto com a de São Pedro. Puxa, então quer dizer que eles morreram no mesmo dia. Foi, a tradição nos ensina isso. São Pedro crucificado de cabeça para baixo, justamente para não ser crucificado da mesma forma como foi o Senhor. Então ele faz o pedido. Ele mesmo faz o pedido para morrer de cabeça para baixo. Exatamente, e atendem e crucificam ele dessa forma. E São Paulo também no mesmo dia, então, eles passaram um tempo juntos, presos, inclusive antes de serem crucificados, foram presos juntos. Foram presos juntos? Nossa! Presos juntos, existe uma capela de São Pedro, que era, na verdade, São Pedro e São Paulo, porque era o exato local onde eles ficaram presos.
De alguma forma, eles foram contemporâneos desse período. Apesar de Paulo não ter conhecido Cristo pessoalmente, ele teve um encontro com Pedro em algum momento da história. Sim. Paulo, apesar de não conhecer a Jesus, ele, após a conversão, né, claro, ele começa a se aproximar e conversar com pessoas próximas, então, a Jesus. Porque lá, muitos seguidores dele começaram a espalhar a palavra. Então, Paulo vai bebendo dessas fontes, até que começa também a espalhar, a pregar o evangelho. Isso. Toda criatura. Toda criatura. E é por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios? Sim, porque ele tem toda essa questão com o próximo, né? Não com o povo judeu, mas com as pessoas que ainda não conheciam o Cristo. O Cristo que brota da fé judaica, enfim, mas vem de uma região, né? Também tem que considerar o contexto histórico, que é uma época onde as notícias corriam muito mais devagar. Claro, assim como as notícias, a própria propagação da fé também se dava mais lentamente, aos poucos. Então, apesar de... E muito na oralidade também, né? Muito na oralidade, exatamente. Apesar dos apóstolos se espalharem para divulgar a palavra, isso foi um trabalho, né, de formiguinha, né? Aos poucos, até ir crescendo e uma coisa levando a outra. Então, Paulo foi muito responsável também por promulgar esses ensinamentos para comunidades que ainda não haviam tido contato com Jesus Cristo ou com os ensinamentos dele. Que é mais do mundo grego, talvez, porque Paulo também falava grego, né? Também, A formação dele teológica também era rica, né? Profunda. Sim. Então, exatamente, Paulo vai fazer isso não só através de pregações, como através de cartas também. Então, após passar por várias comunidades, ele vai fundando essas comunidades, nas viagens, né? Exato. Através das viagens dele, ele encontra vilarejos, ele encontra povos que têm características em comum, espalha a palavra, espalha o evangelho, e esses povos vão se consolidando como igreja, exatamente. E Paulo, então, escreve para esses povos também, sempre... ou com o intuito de fortalecer a fé deles, ou de trazer alguma palavra para alguém. Então, a gente vai ter várias cartas de Paulo escritas para esses povos, que a gente pode sempre acompanhar. A leitura é sempre muito interessante. Isso sempre aparece, né, nas missas, sempre aparecem leituras das cartas de Paulo na segunda leitura, né? Sim, exatamente. Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Comunidades, são as comunidades para cá dele. Que ele foi fundando, fundando a própria comunidade, foi se estabelecendo a partir do anúncio da palavra que Paulo fez. Exatamente. Então a gente tem toda essa importância de Paulo em relação ao início da igreja, né? A consolidação da fé cristã. Da fé cristã fora do mundo judaico. Exatamente. Então, a gente vai vendo esses pontos se tornarem cada vez mais fortes, cada vez maiores, até a consolidação da fé cristã no Império Romano. A gente quando ele passa a ser a religião oficial. Exatamente. Esse período entre a perseguição romana aos judeus e cristãos em específico, até a adoção como religião oficial, só foi possível resistir durante esse tempo graças aos esforços dos apóstolos como Paulo, como Pedro, que foram responsáveis por consolidar a fé dessas pequenas comunidades que mantiveram viva toda a tradição. Da igreja primitiva mesmo. Exatamente. Né? Do começo da igreja. Isso. Então, São Pedro, então... Repetiu, pode falar. Não, São Pedro tão importante quanto Paulo. E é por isso que a gente tem todo o livro de Atos dos Apóstolos, trazendo as histórias de Pedro e Paulo nesse princípio da consolidação da propagação da fé cristã. Né? É basicamente um livro inteiro da Bíblia dedicado a isso, a mostrar os atos desses dois apóstolos tão importantes. Né? Porque Pedro também, o primeiro papa na Igreja Católica. Primeiro papa, bem lembrado, acho que o primeiro papa. O próprio Jesus coloca sobre Pedro toda essa responsabilidade, né? Toda a origem da igreja baseada sobre a força ali de Pedro. Então, coluna mesmo, porque ele já é pedra, né? Exato. Então ele realmente fica muito bom.
Então é toda uma base. E até após a morte do Nosso Senhor e os livros dos Atos dos Apóstolos, Pedro sempre ativo, sempre também nessa missão, assim como Paulo, de propagação da fé, né? A gente sabe através dos evangelhos e dos escritos que Pedro foi muito importante nessa questão de divulgar, de ir atrás, de convencer, de mesmo espalhar a fé. Tem um texto no Atos dos Apóstolos em que ele converte, acho que mais de 5.000 pessoas de uma vez só, num único sermão, assim, exatamente. Uma pregação. A pregação que ele faz, né? Pedro. A gente vai desmistificando, então, várias coisas, né, tio, sobre santos, assim, inclusive de São Pedro, que é o dono da chave do céu, e essa história de que ele é sócio da Climatempo, assim, você fica, São Pedro choveu ou não choveu? São Pedro não deixa chover, olha, abre o tempo, manda o sol. Como é que é isso? Isso é muito engraçado, né, porque assim como o Santo Antônio, por exemplo, é o santo casamenteiro, por às vezes detalhes, né? Porque, na verdade, só retornando um pouco à história de Santo Antônio, sim, o fato dele ser o santo casamenteiro é só uma tradição que foi sendo passada. Uma devoção, do povo. Diz a lenda, diz a história, que uma jovem queria muito se casar com o seu pretendente e não tinha um dote para oferecer a ele. Então ela vai até uma imagem de Santo Antônio e pede para que ele ajude a realizar o sonho dela de casar, né? Certo. E ela recebe então um bilhete falando para ela levar esse bilhete a um comerciante, onde ela poderá trocar o peso desse bilhete por moedas, por escudos, né? Que era a moeda da época. Ah, ok. Ela então acredita, vai lá e vai. E leva até um comerciante que era devoto de Santo Antônio. E aí o comerciante recebe esse bilhete, não coloca a fé no primeiro momento, acredita que o bilhete não vai pesar mais do que uma moeda, e coloca então o bilhete numa balança e acrescenta as moedas do outro lado. Foi assim que o bilhete pesava tanto, ele deu 400 moedas para essa jovem, que era exatamente suficiente para ela conseguir o dote e realizar o sonho de casar. E por isso ficou no imaginário popular e chegou até nós e continua firme essa devoção. E aí Santo Antônio, então, se consolida como santo casamenteiro. Assim como São Pedro se consolida como santo que controla o tempo. Que apesar de ser um santo que nunca fez exatamente... Na Bíblia, pelo menos, a gente não vê nem São Pedro ali envolvido. Fazendo um milagre da chuva, uma coisa assim. Mas é uma tradição, né, que a gente acaba se incorporando. E a gente também se diverte, né? Exato, e que são tradições saudáveis, né? Porque, realmente, a gente acaba conhecendo mais sobre os santos através delas. Então, a gente tem isso. Mas, realmente, São Pedro é sócio da Climatempo. Quando você quer muito passar sol, reza pra São Pedro, reza pra nada. Super segura o tempo aí, a gente vai ter um passeio, todo mundo viaja pra praia, aí vai chover. Vai chover. Quem falou com o Pedro do jeito dele não deixar chover? Inacreditável. É porque se ele é dono, né, se ele tem a chave do céu, ele tem ali alguma influência ali. Exatamente. De repente ele pode chegar no Senhor primeiro, já que, né? Tá toda a proximidade, né? Ali, o Senhor não isso. chova hoje e tal. Então, nossa, interessante, gostei. Gostei de saber de tudo isso. Então, poxa vida! Olha quantos santos a gente tem nesse curto espaço de tempo, né? Pois é, em apenas alguns dias, a gente já comemora todos esses santos. Outra aqui, exato. Por isso que eu falei que é divertido, porque tem coisa pra gente festejar. Tem. Meu Deus do céu, realmente, eu estava comparando aqui com o calendário litúrgico, também fora essas festas dos santos, a gente tem outras solenidades também aqui que acontecem também nesse mês, mas que obviamente não tem a ver muito com a quermesse nem a festa junina, mas acontece. A gente viveu o Pentecostes domingo passado, né? Dia 8, e no dia 9, em seguida, segunda-feira, Maria Mãe da Igreja, também solenidade. Amanhã, domingo, dia 15, solenidade de Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Quer dizer, e aí, Corpus Christi. E a gente tem Corpus Christi também, realmente fortíssimo. Um mês abençoado. Um mês abençoado. Porque... Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Nossa. Todos os outros santos menores que a gente tem também, a comemoração desses dias ao longo do mês. E todas
você soma tudo. Sim. E você tem o quê? Uma concentração muito grande de tradição, de conteúdo litúrgico, de conteúdo teológico. Se a gente for parar para estudar tudo, realmente a gente vai se enriquecer muito. Porque as festas muito importantes, como você citou, de Corpus Christi, Pentecostes, pode acontecer em junho, e aconteceu agora. Maria Mãe da Igreja, tudo isso a gente vai somando e vai vendo como a nossa igreja é rica, né? E como a gente tem tantos motivos para se alegrar, motivos para comemorar. E a gente comemora, né? Mesmo através de, por exemplo, da festa junina. Que é uma festa tão bonita, organizada por muitas igrejas por aí, mas a nossa em especial. Tem sempre um lugarzinho no nosso coração. Tem um lugar especial. Realmente, é um mês muito bonito, um mês muito rico. Tudo é o que você falou, tio, é tudo condensado num mês só, mas cada assunto desse que a gente tratou dá um podcast também separado, né? Cada assunto é uma conversa longa que se a gente for parar... A gente tem os textos de Paulo, você falou dos sermões, né, de Santo Antônio, ele deixou isso por escrito? A gente tem escritos, a gente tem muitas coisas guardadas de todos, né? Na verdade, assim, a gente vai ter, se a gente for estudar São João Batista, a gente vai ter muitas coisas para estudar através dos evangelhos, através daquela tradição ensina sobre o santo. Se a gente for um pouco mais para frente em Santo Antônio, a gente vai conseguir encontrar muito conteúdo também. Ler um sermão de Santo Antônio é muito enriquecedor. Então, a gente tem realmente muito conteúdo. É muito bacana e vale a pena a gente se aprofundar cada vez mais em tudo isso, em todas essas frentes, né, que a gente encontrou hoje, que a gente passou brevemente hoje. Brevemente, mas com conteúdo riquíssimo aqui, que a gente já conseguiu aprender bastante coisa, né, jovem? Puxa vida, tio! Que beleza, viu? Muito obrigada por nos explicar tudo isso. E o senhor falou aí de Corpus Christi, tio. Vamos lembrar aqui então ao nosso jovem que ele é convidado, ele está conosco aqui no dia de Corpus Christi da nossa paróquia. Dia 19 de junho é a festa de Corpus Christi, a solenidade. Então venha participar, porque os jovens são responsáveis pela montagem do tapete, tradicional tapete de Corpus Christi. Também uma tradição dessa data, né? E como é um dia festivo muito especial para nós, porque nós somos a paróquia Santíssimo Sacramento, e o Corpus Christi é essa solenidade, né, em honra ao corpo, sangue e alma, divindade de Cristo na Eucaristia. Então, por favor, estejam aqui conosco, 7 da manhã, no estacionamento da nossa igreja, que fica aqui na Rua Tutóia, 1125, Paraíso, tá? Venham, participem, ajudem na montagem, a comunidade inteira da paróquia se envolve. É muito legal. E uma interrupção horrível aqui no nosso podcast. Que terror, que terror. Um drama terrível, não acredito. Quero desligar. Tá tudo bem, isso vai ser cortado na edição. Isso vai ser cortado na edição ou não, mas fica aqui, desculpe. Fica o meu desculpe. Se você chegou até aqui, se você assistiu todo o podcast até esse momento, comenta aí. Léo, para de ligar pra Camila. Boa, tio Fernando. Léo, para de ligar pra mim. É o seguinte... Falava então do convite para a gente participar do tapete. Venham, a gente está esperando vocês, tá? Você reforça esse convite para eles? Com certeza. A montagem do tapete de Corpus Christi é uma tradição muito bacana nossa aqui na Igreja do Santíssimo Sacramento. Os jovens se reúnem já faz muitos anos para confeccionar. Então a gente tem um momento de partilha muito bacana. A gente tem a oportunidade de participar de uma celebração cristã muito bonita, uma celebração católica muito bonita. Sim. E acho que vale a pena passar por essa experiência. É um dia abençoado. Então a gente realmente convida todos vocês a estar aqui conosco na quinta-feira, dia 19, às 7 horas da manhã. 7 da manhã. 7 horas da manhã, no estacionamento da igreja, na Rua Tutóia, 1125. Isso, 1125. 1125. E Paradise. Venham, Paradise. Venham, será muito bom. Será muito bom ter vocês aqui com a gente, para botar a mão na serragem, né? Fazer os desenhos no chão. Gente, é uma coisa
É delicioso participar da montagem do tapete. O resultado é maravilhoso, né? Lindo, lindo. A gente consegue montar coisas muito bonitas. Fica muito bonito. Você vê, e a comunidade toda da região, todos os filhos da paróquia vêm, interagem, tem a celebração. Tem a celebração, vai ter procissão também, né? Começa às 16 horas, né, no mesmo dia. Aí você vai ver que legal que é o momento de passar em cima desse tapete, né? O Santíssimo passa com toda a comunidade junto que vem com ele. Depois a gente tem em seguida já a celebração da Santa Missa. Então fica esse convite para que você viva essa experiência da nossa fé católica. Né? É isso. É isso. Tio, é isso. É muito triste esse momento, então, agora, né? Depois dessa interrupção, o momento mais triste do momento é que está acabando o nosso episódio. Nosso segundo episódio está sendo encerrado, tio. Mas que coisa. Mas a gente fica muito feliz de ter, né? De você ter compartilhado conosco, tio, todo esse conhecimento, todas essas curiosidades, né? E saber que a história da nossa igreja tem essa riqueza e tem essas personalidades tão marcantes, né? Que construíram essa história, né? Sim. Que fizeram a fé do povo não esmorecer e chegar até nós, né? Sim. Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco, né, com você e com todo mundo que está assistindo. Muito bem. Acho que a gente só tende a crescer e daqui para frente que a gente possa se aprofundar cada vez mais e gerar frutos que agradem ao nosso Senhor Jesus Cristo e que a gente consiga, então, muito sucesso. E parabéns pela iniciativa, parabéns para o tio Leandro, parabéns a todos os dirigentes que estão te ajudando nessa empreitada. Então, uma empreitada maravilhosa, né? Que está iniciando e a gente espera que venham mais conteúdos, né? Por isso que a gente pede que você deixe o like, que você divulgue, comente, compartilhe o conteúdo, porque aí a gente vai, né? Traga sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui com a gente. Põe lá nos comentários, né? Coloca lá sua opinião, diga o que você achou, diga o que você quer ver aqui no nosso canal, que tá tudo sendo preparado especialmente com muito carinho para vocês, tá bom? A gente espera que vocês se divirtam e aproveitem bastante todos os conteúdos que a gente vai trazer e pretende trazer aqui, tá bom? Fiquem com Deus, tio Fernando. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns mais uma vez pelo seu dia, que também é comemorado em junho. Obrigado. Ok? Obrigado mais uma vez. Gente, até o próximo episódio. Deus abençoe vocês. Tchau!